Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do estudo, que nós estamos fazendo, um estudo minucioso da Palavra de Deus, da Bíblia. Nós estamos já no no livro de Êxodo, capítulo 24, e nós estamos estudando a Bíblia por capítulo e livro por livro. Então eu convido você que não é inscrito a se inscrever. Eu agradeço imensamente você que já é inscrito. Eu venho te pedir, vocês que são inscritos, que compartilhem esses vídeos, para que outras pessoas também possam estar recebendo essa bênção que Deus está passando, à humanidade. O que você aprende aqui, você não aprende em lugar nenhum. Então não importa se você é pastor, se você é teólogo, o que você seja em relação ao evangelismo. Então não importa quem você é, mas assista esse vídeo até o final, que Deus tem uma palavra esplêndida para você. Nem vou falar que é maravilhosa, é esplêndida para você. Conhecimento é maravilhoso que Deus está passando para nós nessa época, que nós estamos vivendo, de tanta luta, de tanta guerra. Tá difícil para a humanidade viver nesse mundo de hoje. É muita violência, é muita guerra, é muita gente passando fome, é muita gente sem amor, não tem amor ao próximo. Então, vamos aprender a como lidar com todas essas situações hoje, agora. Então, eu convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever nesse canal e se ficar nesse vídeo até o final para que Deus possa estar falando com você. Não saia desse vídeo só no começo. Talvez no começo você começa a assistir, o inimigo ele vai te travar, ele não vai deixar você assistir esse vídeo até o final, mas luta contra esse inimigo que está te impedindo de ouvir a palavra de Deus. Que muita gente abre o vídeo e assiste só um pouquinho, não assiste até o final. E ele perde muitas bênçãos. Por que ele tem esse intuito de não assistir até o final? Isso não é dele, é um inimigo que está em volta dele, que não está permitindo que a palavra de Deus seja transmitida. E nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que... Porque quando uma mensagem é de Deus, é Deus falando com você. Então, o inimigo, ele não quer que você saiba da palavra de Deus. Então, ele vai te incomodar muito nessa mensagem e você vai ficar até mesmo irada, que o inimigo vai fazer você sentir esse sentimento. Mas eu venho te pedir, não dê lugar ao inimigo. Se você tiver esse sentimento de vontade de não assistir esse vídeo, uma vontade de, talvez você vai ter um sentimento averso a essa mensagem, você não vai concordar com essa mensagem, isso é tudo o inimigo fazendo para que você tire a sua atenção, para que você não venha ouvir a palavra de Deus. Então eu te invoco que você assista esse vídeo até o final. Não dê lugar para o inimigo, porque todas as vezes que você der lugar para o inimigo, é uma derrota na sua vida, é um fracasso na sua vida. Então eu convido você, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Se você tiver algum comentário que você não concorda, alguma coisa que você não concorda, eu vou deixar o meu telefone aqui embaixo, para que você possa vir a ligar, falar comigo, passa um WhatsApp, venha conversar comigo. E se você tiver alguma dúvida também, se você tiver alguma pergunta também, pode falar comigo, que a gente conversa, a gente vai tirar essa dúvida de você, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia em Êxodo 24. Você vai ver que eu estou explicando a Bíblia por versículo por versículo. Então esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas é primordial que você aprenda a palavra de Deus, tá bom? Então venha comigo. Êxodo 24, capítulo 24, que nos diz: E ele disse a Moisés. E ele disse a Moisés significa que Deus disse a Moisés, tá? Quando fala ele, é Deus. Então, eu vou trocar o ele por Deus, para que você fica mais, tenha mais um entendimento, tá bom? E Deus disse a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú,
e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Então Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, sobe até o monte, que eu vou falar com você. Aí depois ele disse: só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Com ele, esse ele aqui, você pode notar que é minúsculo, significa com Moisés. Então vou fazer a leitura para que você entenda. Só Moisés subirá ao Senhor. Isso é Deus falando com Moisés. Só Moisés subirá ao Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com Moisés. Então significa que aquele povo que estava, aqueles 70 anciões, Arão, todos eles podiam subir até uma altura do monte. O povo, eles tinham que ficar embaixo, no pé do monte. Eles não podiam subir até em cima do monte. Só esses 70 anciões que foram, e Arão. Arão também foi e subiu. E Nadab e Abiú também, né? Aí Moisés veio e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz: tudo que o Senhor disse, faremos. Então o povo, Moisés chegou e falou para eles: olha, Deus, ele está querendo falar conosco, mas ele deu prioridade para minha pessoa e eu preciso subir ao monte. Eu vou levar 70 anciões, eu vou levar Arão, eu vou levar Nadab e Abiú, que Deus, ele chamou eles. Só que eles não vão subir até ao pico do monte. Eles vão chegar até a metade do monte, porque assim Deus ordenou. E nós vamos obedecer esta palavra para ver o que Deus está falando conosco. Nessa altura do campeonato, o povo já tinha conhecimento do quanto Deus era reverenciado, o quanto eles deviam obedecer Deus, porque Deus tirou eles lá do Egito com mão forte. Eles tinham esse conhecimento. E eles já tinham esse conhecimento quando Deus também já estava carregando eles, né, nos ombros, como dizer assim, que Deus deu comida para eles no deserto. Deus estava ali no deserto junto com eles. Então eles já tinham esse temor. Eles tinham a obrigação de obedecer. Então, automaticamente, eles disseram: sim, nós obedeceremos. Aí Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e se levantou de manhã cedo, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens aos filhos de Israel, que ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. Moisés tomou a metade do sangue e o derramou em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então Moisés, ele não foi de mão abanando diante de Deus. Nós temos que observar que quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que levar uma oferta. O que é uma oferta? Hoje para você. Se eu estiver orando, se eu for entrar na presença de Deus hoje, você está na presença de Deus, na sua casa, eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero conversar com Deus. Então, quando você for conversar com Deus, eu te aconselho que você entre no teu quarto, que a própria Bíblia fala isso, ela nos ensina como que nós devemos entrar na presença de Deus. E você observa que Moisés, quando foi entrar na presença de Deus, quando ele foi falar com Deus, ele foi já fazendo o holocausto. Ele já foi dando uma oferta a Deus. E é assim que nós devemos também. Quando nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar com reverência. Nós temos que ter todo cuidado para entrar na presença de Deus, para ler a Bíblia. Lava sua mão se você não lavou antes de ler a Bíblia. Considera a Bíblia um livro santo, que é a palavra de Deus. Porque se você não tiver essa consideração, como que você vai querer receber algo? Porque Deus Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. Ele é o primeiro, o último, o meio, o fim, Ele é tudo na sua vida.
Então você tem que ter essa reverência ao entrar na presença de Deus. E como que eu falo para você? Eu vou entrar na presença de Deus com uma oferta. Sim, com uma oferta. Qual é a oferta? Canta louvores. Davi nos ensinou como entrar na presença de Deus. Davi, todas as vezes que ele entrava na presença de Deus, ele cantava. Às vezes, até a própria oração dele era cantada. Era cantada. Ele cantava diante de Deus. Então nós temos que entrar na presença de Deus com um cântico novo. O próprio Davi nos ensinou isso. Então, irmãos, nós temos que aprender. Às vezes a gente deixa de receber bênção porque a gente entra na presença de Deus de qualquer jeito. Talvez você quer falar com Deus, agradecer a Deus, deitada na sua cama, já com sono. Não é assim, você tem que ter reverência para entrar na presença de Deus. Porque o que você quer de Deus? Bênção. É só bênção que você quer diante de Deus. Então Moisés aqui, a Bíblia já está nos passando. Moisés, o que ele fez? Ele subiu ao monte, sendo que Deus já tinha falado para ele, Moisés sobe ao monte. Ele poderia simplesmente chegar lá no pico do monte, né? E falar, Senhor, eu estou aqui, fala comigo agora. Não, eu vou fazer um holocausto, eu vou dar uma oferta a Deus. E aqui ele fala que, olha só, no versículo 5, e enviou os jovens dos filhos de Israel que ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifício pacífico de bois. Então era o que ele tinha, entende? Era o que Deus estava pedindo naquela época. E ele ofereceu. E Moisés tomou a metade do sangue e derramou em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu diante do povo. E o povo disse, nós faremos e obedeceremos tudo o que o Senhor disse. Então ele fez um holocausto antes, para entrar na presença de Deus. Ele se preparou espiritualmente. Tem que eu não vou entrar em detalhe agora, sobre sangue. O sangue é algo muito importante na nossa vida. Nós temos que ter muita reverência, né, a Deus em termos de sangue. Eu quero fazer ainda um estudo bíblico só da palavra sangue, para vocês terem um conhecimento como é importante. Por isso que Moisés fez esse sacrifício, um sacrifício de sangue. E tomou o livro da aliança e leu diante do povo todo, e o povo disse, nós faremos e obedeceremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés tomou o sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco com relação a todas estas coisas. Vocês observam que no versículo 6 diz assim, Moisés tomou a metade do sangue e derramou em bacias. Ele separou aquele sangue dos animais, ele separou. Então aquela metade daquele sangue, ele espargiu sobre o altar, né? Ele jogou todo sobre lá o altar onde ele estava fazendo o sacrifício, e a outra metade daquele sangue ele guardou, separou em bacias. E mais na frente, a gente observa que aquele sangue que ele guardou em bacias, ele fez, olha aqui o que fala. Ele pegou o sangue e espargiu sobre o povo. Ele jogou, né, o sangue, ungindo o povo com aquele sangue, para que aquele povo também ficasse abençoado, para que aquele povo também recebesse as bênçãos de Deus. E aqui disse, aí ó, e Moisés tomou o sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, em relação a todas estas coisas. Nesse sentido, vocês observam aqui o sangue, como eu falei para vocês, que ainda vou fazer um estudo bem minucioso sobre o sangue.
quando Jesus ele morreu na cruz, ele também fez derramamento de sangue por nós. O sangue, como eu falei para vocês, ele é muito precioso. Nós temos que ter muito responsabilidade e respeito e obediência à palavra de Deus a respeito do sangue. Então, eu quero que você permaneça nesse canal, que você se inscreve nesse canal, porque quando eu estiver passando esse estudo para vocês, você também possa ter esse conhecimento, que é muito, muito sério, que você vai ficar assim, eu não sabia disso. É conhecimento importantíssimo que eu vou passar para vocês. Eu não vou passar agora porque nós estamos focados nesse estudo aqui. E eles viram, aqui ó, Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram. Eles subiram ao monte. E eles viram esses homens viram Deus. Esses 70 homens que estavam junto com Moisés, eles viram Deus. Só que Deus não falou com todos eles. Falou só com Moisés. E ele não estendeu sua mão contra os anciões dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. E o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte, espera ali, e te darei tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi para lhe instruires. Aqui o Senhor já fala para Moisés: Moisés, sobe só você até o cume do monte. Aí diz: e Moisés se levantou com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E ele disse aos anciões, Moisés disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, vá a eles. Ele disse para o povo: olha, vocês ficam aqui, que eu vou subir. Ele subiu com Josué. E Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E a majestade do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. E ele chamou Moisés ao 7º dia de dentro da nuvem. E a aparência da majestade do Senhor era como fogo consumidor do cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Nós observamos aqui claramente que Moisés levou Josué junto com ele. Então Josué foi testemunha desse encontro com Deus. Moisés estava auxiliando, Josué estava auxiliando Moisés. A Bíblia é bem enfática quanto a isso. Que Josué, ele era o braço direito e esquerdo. Eu falo que Josué era o braço direito e esquerdo de Moisés. Porque todo mundo precisa de ter alguém auxiliando ele. Moisés já era velho. Ele não era um rapazinho novinho que podia subir montes. Ele não era, ele precisava de ajuda. Então ele chamou o Josué. Josué era um rapaz novo, um jovem, que tinha forças e que tinha obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. E ele obedecia também Moisés. E Moisés achou mais certo levar Josué do que o próprio irmão Arão. Para vocês terem uma ideia. Aí Moisés levou Josué. Porque eu creio que também Arão já era bem mais velho, porque Arão era mais velho do que Moisés. Porque quem nasceu primeiro foi Arão, depois veio a Miriam, aí depois que veio Moisés. Então Arão era mais velho que Moisés. Era justo que Moisés levava um rapaz, uma pessoa mais jovem do que ele, para ajudar ele no que ele fosse preciso. Então aqui a gente observa que Josué esteve com Moisés lá no monte 40 dias e 40 noites. Então ele não estava sozinho no sentido, eu vou sozinho, vai acontecer o que vai acontecer. Então os dois estavam juntos. Josué estava junto com Moisés.
Vamos partir para o capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tomarei dele minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, estofo azul, púrpura, carmim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiros, tinta de vermelhos, peles de antílopes, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E eles me façam santuário para que eu habite entre eles, de acordo com tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, fareis assim mesmo. Deus deu a instrução de tudo que ele queria para fazer o tabernáculo. Aqui ele já fala para eles, para Moisés: Moisés, vai ao povo e pede estas ofertas. Porque essas ofertas seriam para fazer o tabernáculo de Deus, aonde Deus estaria ali habitando. Porque Deus, ele é muito justo, ele gosta das coisas perfeitas, ele é muito perfeccionista. Então ele quer as coisas perfeitas. Ele que, esse negócio de estola que muitas vezes os papas usam, aquelas capas e tudo, aquilo tudo já veio de Moisés, quando Moisés subiu o monte. Então isso veio já direcionado de Deus para o homem. Então o que o homem fez? Ele simplesmente, o povo, né? Os padres, os pastores, eles fazem. Eles pegaram isso, por isso que eles têm que ter uma vestimenta especial. Eles não podem profetizar a palavra de Deus de qualquer forma. Eles têm que ter uma vestimenta especial só para aquele momento, só para administrar a palavra de Deus. Vamos continuar. Por isso que o povo, quando Deus pediu essas ofertas, o povo todo obedeceu. Porque eles estavam na mão de Deus. Se eles não obedecessem, Deus ia tomar do mesmo jeito deles. Deus ia tomar. Então eles pegaram, porque quando eles saíram do Egito, não é, talvez você fale assim, mas esse povo estava no deserto, o que esse povo tinha? Esse povo saiu com muitos bens de lá do Egito. E o Egito era Faraó. Eles tinham muita riqueza. E o povo de Israel, quando eu li mais atrás, que vocês estão acompanhando esse estudo, vocês viram que o povo de Israel, o povo dos egípcios, eles deram todos os bens deles para o povo de Israel saírem apressadamente da terra de lá do Egito. Então o Egito, o povo do Egito, ele não estava pobrezinho. Eles saíram, eles eram escravos, eles saíram sem nada. Não, eles saíram com muito bois, com muito ouro. As mulheres, a Bíblia fala que as mulheres tiravam os brincos das orelhas, colares, e entregavam tudo para o povo. Que Deus fez com que eles entregassem esses bens para o povo. Talvez você fale assim, mas o que eles iam fazer, o que as mulheres faziam com brinco, com colar, que é pecado, que muitas igrejas hoje em dia elas proíbem usar brinco, usar colar. Por que Deus então pegou esses brincos, esses colares desse povo? Nós temos que ser inteligentes. Deus pegou tudo isso deles. Não é que é pecado a mulher usar um brinco, usar um colar. Isso não é pecado. Pecado é o que sai de dentro de você. Não é o que está no seu exterior. É o que está dentro de você. Eu vou dar uma explicadinha bastante rápida para você entender. Quando você veste uma roupa, aquele jeito que você está vestindo aquela roupa está saindo de dentro de você. O nosso corpo, o nosso espírito tem que ser santificado. Então não é porque é o seu exterior que você não vai cuidar. Tudo na harmonia. Vestir uma roupa decente. As mulheres não devem
vestir roupa indecente, andar de qualquer jeito. Até para você pintar a sua unha, você tem que ser separada do mundo. Ah, é pecado pintar unha? Não, não é pecado pintar unha. Mas pega uma cor leve, uma cor que não vai chamar a atenção. Que Deus gosta das coisas suaves, das coisas perfeitas. Porque se você coloca um batom vermelhão na boca, vai chamar a sua atenção. Aí leva aquele intuito da Jezabel. Leva aquele intuito da Maria Padilha, que é um Exu. Então, Deus, ele quer fazer você separar do mundo. Você tem que ser separado. O mundo não gosta de coisa certinha. O mundo não gosta de uma mulher bem vestida. Se o mundo não gosta de uma mulher bem vestida, Deus adora. Porque nós temos que ser luz e não trevas. Se uma mulher, se você vê uma pessoa com bocão, né? Agora tá uma moda, né? De fazer lábios grandes, né? Agora todas as mulheradas estão achando que isso é bonito. Fazer lábios grandes na boca, colocar enxerto no rosto, para tirar as rugas. São marcas de Deus. Deixa as marcas mostrarem o seu rosto. Deixa. Porque se Deus quisesse você bonitinha, arrumadinha, Deus tem esse poder para fazer você bonitinha, arrumadinha. Não gasta dinheiro naquilo que não é pão. Quantas pessoas que você poderia estar, talvez você não dá um pão para um cachorro na rua. Talvez você não dá uma marmita para um mendigo. Mas você dá milhões para fazer uma plástica no rosto. Para quê? Para ficar bonito? Você tem que ficar bonito para Deus. Porque quando aqui, o bem que você faz aqui na terra, você colhe aqui na terra. E nós temos visto o que acontece com essas pessoas, né? Então vamos continuar o nosso estudo. E vamos falar sobre o que Deus falou agora sobre a arca, né? E eles façam uma arca de madeira, de acácia, com seu comprimento. Será de 2 covados e meios, e sua largura de 1 covado e meio, e sua altura de 1 covado e meio. E a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás uma moldura de ouro sobre ela, ao redor. E fundirá 4 argolas de ouro para ela, que porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado e 2 do outro. E farás varais de madeiras de acácia, que cobrirás de ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles a arca. E os varais deverão ficar nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Deus deu todo esse ensinamento. Como que ele queria que fizesse essa arca? Ele deu as medidas, ele ensinou a fazer, como cobrir essa arca, mandou o pessoal cobrir a arca toda de ouro. Porque ele sabia que tinha muito ouro. O povo de Israel tinha esse ouro para ser feita isso. E farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 covados e meios, sua largura de 1 covado e meio. E farás 2 querubins de ouro, tu os farás de ouro maciço, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade. E fareis os querubins de uma só peça com o propiciatório, mas nas 2 extremidades deles. E os querubins estendam suas asas acima de propiciatório, cobrindo-o com as asas, e as faces estejam voltadas um para o outro. Aqui a gente observa, como eu falei para vocês, a gente tem que prestar atenção em tudo que está falando na Bíblia. Aqui a gente observa que os querubins, eles têm asas. Os anjos não.
mas os querubins têm asas. Que aqui mesmo fala que ele tinha que fazer 2 querubins e fazer as asas também dos querubins. Ele deu o modelo que era para fazer, para Moisés fez. Moisés, ele não fez essa arca, essas coisas todas da cabeça dele. Todo Deus instruiu ele, todo Deus mostrou o modelo para ele. Então, isso são coisas sagradas do nosso cristianismo, que nós levamos para a vida toda. Então, e Deus também, a única vez que ele pediu para fazer era isso aqui. Por isso que ele pediu para cobrir ela de ouro puro, que era para viver para toda a vida, porque o ouro não se desgasta, o ouro não se acaba. Estão observando como que Deus, ele queria que o povo de Israel protegesse aquilo. Que aquele material, aquele tabernáculo, aquela arca, era algo para levar para a vida toda, por todas as gerações. Era para ter no nosso dia, hoje, era para termos essa arca instalada em algum lugar, um lugar reservado. Mas o povo se corrompeu, não obedeceu a Deus. O povo fez com que a arca fosse tirada do nosso meio. Aqueles povos, os nossos antepassados, eles não guardaram como deveria ter guardado essa arca, como era para ter protegido esse tabernáculo. Eles não obedeceram. Isso é fruto da desobediência. Olha o que causou essa desobediência. Olha o que causou essa desobediência. Hoje, para nós, isso é muito... Eu daria tudo para chegar num lugar onde tem que tem essa arca. Hoje nós vemos várias igrejas, essa arca, mas é uma réplica. É uma réplica. Não é aquela arca sagrada que Deus consagrou. E eu acho que até é uma profanação o homem colocar uma réplica dentro de um templo como se fosse uma coisa sagrada. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa você comprar um anel de ouro e um anel bijuteria. Ele pode ser igual, mas o valor dele não é o mesmo. Você compraria um anel, uma bijuteria semelhante a um anel de ouro, você compraria por preço do ouro? Eu te pergunto. Você pagaria num anel de ouro o mesmo preço? Aliás, você pagaria o anel de bijuteria o mesmo preço de um anel de ouro? Eu te pergunto, você compraria? Você saberia que aquele anel era uma bijuteria. E você está comprando como se fosse um anel de ouro, uma joia preciosa. É assim que o povo está corrompendo. Está colocando uma bijuteria dentro da igreja. E as pessoas não percebem o mal que aquilo traz para ela, até para olhar aquilo, até para reverenciar. Quantas vezes a pessoa fica passando, né? Tem igrejas aí que eu não vou citar o nome, que coloca lá a Arca da Aliança, as pessoas ainda colocam a mão, achando que aquela Arca da Aliança é sagrada. Você está trocando. Você está profanando o nome de Deus. Pastor, para com isso. Vocês estão profanando o nome de Deus. Isso não tem nada de... Quando Deus olha isso, eu acho que Deus repugna. Você está entendendo? O valor que nós temos que dar para as coisas sagradas. O homem não deu valor às coisas sagradas e hoje está dando valor à bijuteria. A réplica ainda bem mal feita ainda, que nem de ouro é, se fosse de ouro, ainda estava
ainda era uma réplica. Se fosse feita toda de ouro, era réplica, não era verdadeira, porque a verdadeira o povo não cuidou. Os nossos antepassados não cuidou. E Deus tirou do meio. Deus tirou. Acabou, porque o povo estava negligenciando. O povo não estava dando o valor que aquilo tinha no meio deles. Mais na frente, nós vamos ver a história que você vai se arrepiar. Aí depois o povo vem e fala: Deus não é bonzinho como a Bíblia fala. Deus não é misericordioso como a Bíblia fala. Isso é um tolo que não sabe, que não tem conhecimento das coisas de Deus. E tem muita gente atrás de tolos. Tem muita gente que está atrás de tolos. Vamos continuar. Nós estamos no capítulo 25, versículo 21. E põe o propiciatório em cima da arca, e põe o testemunho que te darei dentro da arca. O que é testemunho? É aquelas alianças que Deus fez com o povo. São os mandamentos, são as leis que estava dentro da arca para o povo cumprir. Tinha também o maná, também estava lá dentro. Olha que coisa preciosa que estavam lá dentro. E o povo se fez perder. O povo não cuidou das coisas de Deus. Não obedeceu os ensinamentos de Deus. O que estava ali, eles não poderiam. Por que Deus tirou a arca do meio do povo? Por que Deus, talvez você fala assim, mas a arca era tão sagrada, por que Deus não preservou a arca no meio do povo? Por causa da desobediência. Porque o povo começaram a seguir outros deuses. O povo começou a entrar, mas na frente eu vou falar isso para vocês. O povo começou a entrar na terra prometida e foi aderindo todos aqueles deuses que aqueles povos tinham, onde Deus proibiu veramente eles de não associarem com aquele povo. O povo de Israel desobedeceu. Foi aderindo àqueles deuses. Nós sabemos o que aconteceu com Salomão. Salomão foi um homem, ele se achava, olha como Salomão foi um homem mais tolo da face da terra. Deus deu toda a riqueza para Salomão. E ele se achava todo poderoso, ele se achava que ele podia, porque por causa da sabedoria que ele tinha, ele achava só que Deus deu uma sabedoria para ele limitada. Só que ele achava que ele poderia comandar todos os demônios. Todos os demônios ele poderia ter na mão dele. Tanto essas mulheres que ele arrumou, mais de milhões de mulheres, vou dizer assim, para quê? E cada mulher daquela adorava um Deus. E ele achava que aqueles deuses daquelas mulheres, eles poderiam, pela sabedoria que ele tinha, ele achava. Para mim, Salomão foi o homem mais tolo da face da terra. Mais tolo. Porque um homem, para ter mais de 1000 mulheres, mais não sei quantas concubinas, para mim é tolo. Para mim é um homem escravizado ao sexo. Foi o que matou ele. Foi o sexo que matou Salomão. Porque ele foi, por causa do sexo, ele foi se envolvendo com mulheres e mulheres e mulheres. Toda a mulher que ele queria, ele possuía. E aquelas mulheres traziam esses deuses dela, que ele não fazia separação se você era uma israelita ou se você era um filisteu. Ele não fazia essa separação, ele queria todas para ele. E a terra foi se corrompendo. Mas vamos continuar aqui. Depois isso também é um estudo para uma outra, que nós vamos chegar lá também nessa fase de Salomão. E ali eu virei a ti e farei contigo, de cima do propiciatório, no meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo o que eu te ordenar, no tocante aos filhos de Israel. Aí ele falou sobre a mesa.
E faze uma mesa de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 covados, sua largura de 1 covado e sua altura de 1 covado e meio. E cobrirás de ouro puro. Estão observando que tudo que ele pediu para o povo fazer, ele colocava ouro? Porque ouro é uma coisa preciosíssima. E ouro é uma coisa que não acaba nunca. Era para nós estarmos aqui com esse material aqui, guardado, as 7 chaves. Às vezes a pessoa dá milhões, bilhões, nem vou falar milhões, não, bilhões, em um quadro pintado por mãos de homens, por mãos humanas. E o povo não segurou. E cobrirás de ouro puro e farás uma moldura de ouro ao redor. Faz uma moldura de 4 dedos de largura ao redor. E faz uma moldura ao redor. E faz uma moldura de ouro ao redor da moldura. E faze 4 argolas de ouro e põe as argolas nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. Junto da moldura, as argolas ficarão como lugares para os varais, para se transportar a mesa. Por que ele fez? Ele mandou fazer todo o varal. Porque o povo estava andando de cidade a cidade, de lugares a lugares. Eles estavam vivendo em acampamentos. Então eles tinham que levantar acampamento, tirar aquele acampamento, ir para um outro lugar, montar aquele acampamento em outro lugar. Eles precisavam de ter uma alça para carregar aquilo. E Deus, ele não queria que eles pegassem aquilo com a mão, carregassem nos ombros, ou pegassem assim de qualquer maneira. Então Deus mandou eles fazerem uma argola de madeira. Eles feitos uma argola, colocou uma madeira até para facilitar, né, o transporte, porque eram de madeira, então era algo pesado, não era algo leve para um homem só carregar. Precisava de 4 homens para carregar. Por isso que tem esses varais que ele falava, varais de madeira. E tudo era madeira de acácia, era a melhor madeira que existia na época. E eu acho que até hoje também. E os cobrirás de ouro e se conduzirá à mesa por meio deles. E faz seus pratos, suas colheres, seus vasos de tigela com que as libações serão oferecidas, faz-os de ouro puro. Tudo era de ouro. Observa que tudo era de ouro, para nunca acabar. Põe as pás da apropriação diante de mim, sobre a mesa, para sempre. Tá vendo? Para sempre. O que fala? O que essa palavra para sempre? Eternidade, infinito. Sempre tinha que ter uma pessoa após, se aquela pessoa envelhecesse, era para ter colocado uma outra pessoa com com aquela dedicação, com aquele amor, com aquele respeito, para cuidar dar seguimento, né, a esse ritual que Deus falou para que eles fizessem. Candelabro. Faz um candelabro de ouro puro. Este candelabro seja feito de ouro maciço. Tanto seu pedestal como sua haste, seus copos, seus cálices e suas corolas formarão uma só peça com ele. 6 braços devem sair de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Sobre um braço haverá 3 copos, como de flores de amêndoa, com cálice de corola. Também no outro braço, 3 copos, como os de flores de amêndoa, com cálice de corola. Os 6 braços que saem do candelabro serão feitos assim. E na haste central haverá 4 copos, como de flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas. E um cálice debaixo de 2 braços, formando uma haste, uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, uma só peça com as hastes. Sendo assim,
para os 6 braços que saem do candelabro. Todo mundo sabe o modelo do candelabro, né? Ele é assim. Então Deus estava falando para ele fazer as hastes. Deixa eu só desenhar para você ter. Vou desenhar um desenho bastante escrúxulos aqui, só para você ter uma noção do que é o candelabro, se você não tem uma noção do que seja, né? O que é candelabro? É mais ou menos assim. Tá entendendo? Aqui é a parte, aqui é a base, né, digamos assim. E aqui tinha, né, tipo um copo com um tipo de flores de amêndoa que ele falou, né? Ó. Desse tipo aqui. Isso que é candelabro. E seus cálices, seus braços formarão uma só peça com as hastes. Todo será de obra maciça de ouro puro. Sejam feitas 7 lâmpadas que se acenderão para iluminar diante dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros sejam de ouro puro. O candelabro com todos estes utensílios sejam feitos com um talento de ouro puro. E observa para que faças conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. Tudo Deus deu modelo para que Moisés saísse de lá de cima do monte e trouxesse esses modelos tudo. Quem desenhou esses modelos? Deus deu um modelo para Moisés fazer. Josué estava junto com Moisés. Josué também viu tudo. Você está vendo que o que aconteceu conosco, aconteceu com o homem, a desobediência, trouxe o homem a esse ponto que nós estamos. Onde que as pessoas não têm mais respeito pela palavra. Imagina, talvez você fale assim, mas aquele povo deveria ter guardado essa arca da aliança. Com mais carinho, com mais zelo. Agora eu pergunto para você. Onde você coloca a sua Bíblia? Às vezes você quer culpar esse povo, mas aonde você coloca a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia diariamente? Aí talvez você fala, não, diariamente eu não leio. Eu nem sei onde que está a minha Bíblia. Eu não leio diariamente. Talvez ela está num móvel todo empoeirado. Aí você acha que, como tem muita gente que diz que Deus é injusto, que temor que você tem para o seu Deus? Que amor é esse? Porque quem ama, cuida. Que amor é esse que você tem por ele? Você já reparou que você só chega na presença de Deus para exigir algo dele? Você não chega na presença dele oferecendo um holocausto de louvor. Você não faz o sacrifício. Você não jejuma. E ele foi tão bom para nós, tão bom. Quando eu falo para ele, para você, que Deus é misericordioso, sabe o que ele nos falou? Ele falou assim, obediência eu quero e não sacrifício. É isso que ele falou. Ele quer obediência à palavra dele. Ele quer respeito. Todo mundo, toda mulher que casa, ela quer que o marido seja fiel a ela. E todo homem também, quando casa, quando está namorando, se um trair o outro fica com raiva, às vezes quer revidar aquela traição.
Agora eu pergunto para você, você e seu Deus, porque nós somos a igreja aqui na terra, ela é considerada como a esposa de Cristo. Você, não importa se você é homem ou se você é mulher, mas ele considerou os filhos dele aqui na terra como a esposa, como esposa. Agora eu pergunto para você, o mesmo sentimento que você tem, talvez esse sentimento que você tem de traição, quando você é traído, quando você é ignorado pelo seu marido, o mesmo sentimento que você tem, Deus também tem. Porque a Bíblia diz que nós, quando Adão e Eva comeram do fruto, eles comeram do fruto do bem e do mal. Eles tiveram esse conhecimento. E esse conhecimento nós temos. O homem tem. Então, o mesmo sentimento que você sente quando seu marido te trai, quando sua esposa te trai, quando alguém é infiel com você, Deus também tem. É o mesmo sentimento. Então, é por isso que ele pede para nós obediência, que é um sacrifício. Não adianta você, o homem, você já reparou, se um homem, suponho, você que é homem, você está traindo sua mulher com outra mulher, só que você fica com aquele sentimento de culpa, aí você quer levar flores para sua mulher, você quer levar ela num restaurante, você quer dar um dinheiro para ela, comprar algo para ela, como se aquilo pagasse aquela traição que você fez. Né? Como se aquilo pagasse aquela traição que você fez. É o que muita gente faz. Trai a Deus e leva na igreja o dízimo, achando, não, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel. Todo mês eu vou na igreja, levo meu dízimo, dou minha oferta. Eu sou dizimista. Oferta dinheiro? Deus não quer sua oferta em dinheiro. O mundo é dele. Se ele quisesse dinheiro, o que ele fez quando Jesus precisou de dinheiro? Você lembra o que Jesus fez quando ele precisou de dinheiro? Ele pescou dinheiro no rio. Lá no mar, ele foi lá e pescou dinheiro. Vai você no mar pescar dinheiro. Vai ver se você consegue pescar. Vai lá, coloca a sua coisa lá, vai no mar ver se você consegue dinheiro, pescar dinheiro. Jesus, ele não chegou e falou para os discípulos dele, me empresta 10, que naquela época era talentos, né? Me empresta 10 talentos, me empresta isso. Jesus não falou isso para os discípulos. Ele simplesmente foi lá e pescou. Então, o mundo é de Deus. Então, você não precisa, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta. Você acha que é todo poderoso, eu pago, eu sou o maior dizimista lá da minha igreja. Você ainda fala de boca cheia. Grande coisa que você é. Você não é nada. Porque Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua obediência. Não adianta nada você ser o maior dizimista da sua igreja, mas está traindo Deus. Gente, vamos observar, vamos andar na presença de Deus, vamos fazer as coisas certas. Vamos colocar a mão na consciência. Você não é mais nenhuma criança. Esse meus vídeos aqui, esse meu canal, não é para criança. Esse meu canal é para adulto. Tanto que as mensagens que eu falo aqui, quando a gente vai postar um vídeo, fala, é coisa de criança ou não? Eu coloco não, porque eu estou tratando com adulto. E é isso que você tem que ensinar na sua casa, para os seus filhos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Eu espero que agora, a partir desse momento, você tenha um relacionamento mais sério com Deus. Comece a ser pessoas honestas, pessoas obedientes.
Não adianta você dar dízimo na igreja, você pode dar todo o seu dízimo na igreja, mas se você não tiver obediência para com Deus, com as coisas de Deus, reverência com as coisas de Deus, onde está sua Bíblia? Você lê todos os dias? Você louva a Deus? Quantos hinos que você ouve na sua casa? Você ouve músicas cristãs na sua casa? Você liga a televisão, às vezes a televisão fica ligada o dia todo. Eu fui num culto da Igreja Batista, aquilo me horrorizou. Sabe o que o pastor falou no culto? Que era para os irmãos no próximo domingo e todo com camisa do time de cada um que torcia. Em vez do pastor falar, olha, vocês vêm revestidos do poder de Deus, que Deus vai ser um culto maravilhoso. Não, ele virou para os irmãos e falou assim, irmãos, domingo que vem eu quero todo mundo com a camisa do time que torce. Olha só, irmãos. Fazendo contenda dentro da igreja, porque a gente sabe que time, cada um tem um time para torcer. Colocando time, colocando coisas do mundo dentro da igreja. Que espiritualidade tem isso? Ao invés dele chegar a falar, irmãos, domingo eu quero que cada um de vocês venham com o intuito de ouvir a palavra de Deus, que vocês, essa semana vocês fazem um jejum para Deus falar com vocês no domingo. Seria mais... Porque eu acho que dentro de uma igreja, dentro de um templo evangélico, você não está lá para ouvir futebol, coisa de política, futebol. E não é por aí. Eu acho que não. Eu sou contra isso. Eu falo a verdade para você, eu sou contra isso. Porque vai haver rivalidade ali dentro. Porque as pessoas não estão preparadas espiritualmente. Irmãos, nós temos que ter muito zelo com a casa de Deus. A casa de Deus tem que ser santa. Tem que ser excluída do mundo. Tudo que é coisa do mundo, nós temos que excluir. E não levar para dentro da igreja. Ele tinha que mostrar para os irmãos a separar desse vício de futebol. Porque o futebol é um vício. Tem gente que não vai no culto para assistir o futebol que vai passar. Na época de Copa do Mundo, às vezes tem igreja que fecha, que não faz culto, por causa da época da Copa do Mundo. Tá vendo como que o homem é errante? Isso é um pastor da Igreja Batista que disse isso. Eu vou falar porque precisa falar. Por isso que eu falo para vocês, tem muitos pastores, pessoas que estudam teologia e tudo, é teólogo, mas não tem a presença de Deus dentro dela. Ela é um oco. É como uma garrafa descartável. Quando você toma um refrigerante, a garrafa é descartável, você joga fora. Tem pastor que é desse jeito, que dentro dele é oco. Ele é bonito por fora, né? Uma garrafa de vinho, você vê, tem garrafa de vinho que a garrafa vale mais do que o líquido. Porque é uma garrafa linda e maravilhosa. Vale muito mais do que o líquido. Só para dizer que a garrafa para dizer que aquela marca de vinho é uma marca linda, maravilhosa, é um vinho muito gostoso. Não. É só eles mandam fazer uma garrafa linda, maravilhosa, que enche os olhos, mas o conteúdo ali é um fracasso. E tem muita gente desse jeito, que está no topo, mas dentro dele, dentro do interior, é uma ave de rapina. Eu deixo aqui essa mensagem para você, que você compartilhe, que você busque mais a presença de Deus, comece a levar as coisas mais a sério, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. E mesmo que nós não estivéssemos vivendo a volta de Cristo, os últimos dias, os nossos últimos dias estão contados. Você não sabe qual vai ser o seu último dia.
Às vezes você fala, estou esperando a volta de Cristo. Não! Você tem que esperar a sua hora, o seu momento. Não é ficar ouvindo, olhando vídeo na internet sobre a volta de Cristo, não. Você tem que olhar para o seu momento. Quantos anos que você tem? Eu tenho 10 anos. Eu estou assistindo essa mensagem, eu tenho 15 anos. Eu ainda tenho muito tempo para viver. Quantas pessoas com 15 anos já foram embora? Quantas pessoas com 20 anos já foram embora? Você por acaso sabe que dia que você vai morrer? Você sabe a hora? Você sabe o seu momento? Você vai sair daqui da terra? Você sabe? Deus te falou para você que hoje Ele vai te levar? Que você vai morrer daqui a 20 anos? Eu vou contar algo para vocês, bem que aconteceu com a minha família. Teve um primo meu que estávamos almoçando e ele pegou, virou para mim e falou assim, que ele não andava no caminho de Deus, ele não ia à igreja, porque ele ainda tinha muito tempo para viver. E quando ele tivesse para morrer, ele ia voltar para os caminhos de Deus. Não demorou um mês. Não demorou um mês que ele disse isso. O ladrão veio, roubou o carro dele e matou ele. Não demorou um mês. Tá vendo que tragédia que aconteceu com ele? Olha como que Deus fez. Olha como que Deus age. Ele achou que quando ele ficasse velho, ele ia para o caminho de Deus, voltava para... Olha, irmãos, isso foi a maior burrada que ele fez na vida. E eu ainda adverti ele, falei, não fala isso. Mas ele ficou questionando, bateu a tecla sobre isso. Eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Dentro de um mês, o ladrão veio, roubou o carro dele. Ele tinha um caminhão, matou ele de uma forma mais trágica que alguém poderia morrer. Não deu tempo dele se arrepender. E se ele se arrependeu também eu não sei, porque a vida pertence a Deus. Mas Deus mostrou para ele quem é Deus. Então com Deus não se brinca. Então se você está levando sua vida de qualquer maneira, achando que quando você ficar velho, você vai se arrepender, você vai para a igreja, engano seu. Deus não perdoa. Deus é justo. Você perdoa a traição do seu marido? Você pode até perdoar. Deus também pode perdoar você. Mas só que você tem que redimir. Mostrar um arrependimento. E não fazer nunca mais. Então eu deixo aqui essa mensagem. Anda no caminho de Deus enquanto é tempo. Obedece a palavra de Deus enquanto é tempo. Não leve por brincadeira. Que Deus te abençoe. Deus te ilumine. E que daqui para frente você possa viver tudo fazendo a vontade de Deus. Obedecendo. Fique nesse canal se você quer crescer espiritualmente. Que Deus tem muita coisa para revelar para você através desse canal. E que você vai ser sustentado espiritualmente, você vai ter força para vencer todos os poderes das trevas, todos os inimigos trevosos que nos atingem. Porque o inimigo, ele quer que você fique distante de Deus. Eu, para me fazer esse vídeo hoje, você não sabe como que eu tive que lutar contra os inimigos. Fazer vídeo, chegar na frente da tela e fazer um vídeo desse. Irmãos, o inimigo, ele lutou. Lutou para não dar certo. Mas Deus é maior. Eu os expulsei e eles saíram. Deus é maior. E estamos aqui passando a mensagem de Deus. A mensagem de Deus tem que ser passada. Eu peço para você, compartilha. A partir do momento que você compartilhar essa mensagem, Deus já está agindo na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te aguardo no próximo vídeo, se assim Deus permitir.